galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Assim como eu fiz na semana passada falando a respeito dos homens que mais ganharam dinheiro nos cinemas e nas televisões em 2019, hoje eu vou falar a respeito das atrizes mais bem pagas dos últimos 12 meses. E só esclarecendo, nos anos anteriores a Forbes compilava listas diferentes para atores de cinema e atores de televisão, sejam homens ou mulheres, a gente tinha duas listas diferentes. E agora a Forbes decidiu juntar essas duas listas, então a gente tem somente a lista dos atores e atrizes mais bem pagos. A gente não tem mais a divisão por televisão e por cinema. E vocês vão ver principalmente na lista das mulheres que isso mudou bastante a lista do ano passado para esse. Então, vamos lá. E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então vamos entrar de cabeça. Na 10ª posição ficou a atriz Ellen Pompeo, que para quem não sabe é a principal de Grey's Anatomy. Ela ganhou 22 milhões de dólares na 15ª temporada da série, que já está há muitos anos aí fazendo muito sucesso. A série tem uma longevidade muito grande, normalmente em séries muito grandes a gente vê uma rotatividade de protagonistas, como a gente viu em ER, como a gente viu em CSI, por exemplo, mas em Grey's Anatomy ela continua sendo a protagonista, então esse valor é mais do que merecido se a gente pensar que em cada uma dessas temporadas ela pode ter renegociado o contrato, então o contrato dela hoje está por volta de $1 milhão por episódio. Então, como eu falei, vocês já viram na abertura da lista que uma atriz exclusivamente de televisão, praticamente, já entrou na 10ª posição. Na 9ª posição ficou a atriz Charlize Theron, ou Charlize Theron, que fez 23 milhões de dólares, ficando um pouquinho acima da Ellen Pompeo. E ela tirou o dinheiro dela de onde este ano? Ela é uma produtora muito bem sucedida, ela produz várias séries diferentes, ela produziu inclusive Mindhunter para Netflix, que é uma série que eu assisti na semana passada, e ela produziu várias outras séries, inclusive algumas delas também para Netflix, e o filme Mistério no Mediterrâneo, estrelado pelo Adam Sandler. E não só isso, ela atuou nos filmes Família Addams, Casal Improvável e vai aparecer também no filme O Escândalo. Na 8ª posição, ficando um pouquinho acima, ficou a Margot Robbie com 23,5 milhões de dólares. Ela é colega do filme O Escândalo, ela também vai participar do filme e ela também é uma produtora de sucesso hoje, ela está produzindo filmes inclusive para DC, ela é a responsável pela produção de Aves de Rapina, ela vai fazer o filme da Barbie também e ela apareceu também no filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Então a Margot Robbie tende a ficar nessa lista no decorrer dos próximos anos porque ela ainda vai lançar vários filmes como a Harley Quinn. Na 7ª posição, me surpreendendo, ficou a Elisabeth Moss com 24 milhões de dólares e grande parte do lucro dela é decorrente da série The Handmaid's Tale, que eu acho que em português é O Conto de Aia, do Hulu. Ela ganhou muito dinheiro com essa série, mesmo tendo feito algumas participações em filmes. Ela apareceu, por exemplo, em filmes como Nós e Rainhas do Crime. Na 6ª posição, talvez a atriz mais sortuda dessa lista, com 25 milhões de dólares em rendimento, ficou a atriz Kelly Cuoco, da série The Big Bang Theory. E eu digo que ela é sortuda porque Big Bang Theory não prometia tanto assim quando foi lançada, era uma série mais de nicho, que conseguiu ganhar grandes proporções, principalmente por causa do crescimento da cultura geek aí na última década, dos filmes de super-herói bombando e etc. E ela não é uma atriz tão versátil assim, tanto que ela faz pouquíssimos filmes e mesmo assim ela não tem papel de destaque em praticamente nenhum até o momento e 99% dos rendimentos dela são diretos da série, onde ela ganha mais de R$900 mil por episódio nessa última temporada. Na 5ª posição, aparecendo novamente na lista, ficou a atriz Jennifer Aniston com 28 milhões de dólares. No ano passado, a Jennifer Aniston tinha feito 19,5 milhões de dólares, que já foi um resultado muito bom, mas esse ano ela conseguiu melhorar ainda mais
E eu acredito que os residuais do Friends não entrem nessa conta, porque se a gente incluir residuais, eu acho que a lista seria completamente diferente. Na lista dos homens, por exemplo, o Jerry Seinfeld entraria todos os anos aí na lista dos atores mais bem pagos, porque ele ganha milhões de residual todo ano. Então eu acredito que os residuais do Friends não entrem, e entrem somente os rendimentos da série The Morning Show, da Apple TV Plus, que é o novo serviço de streaming da Apple, que vai sair também em novembro de 2019, e do filme Mistério no Mediterrâneo. Mas eu acredito que se os rendimentos de Friends entrassem também nessa lista, eu acho que ela poderia estar tranquilamente entre as 3 primeiras. Na quarta posição, com 34 milhões de dólares, ficou a atriz Nicole Kidman, que também participa do filme O Escândalo, com a Margot Robbie e com a Charlize Theron. E não só isso, ela ganha muito dinheiro para participar da série Big Little Lies da HBO e também participou no final do ano passado do filme Aquaman, que com certeza rendeu alguma coisa para ela. Na terceira posição, com 35 milhões de dólares, ficou a atriz Reese Witherspoon, que também tem colegas aí na lista. Ela faz não só Big Little Lies, como também faz The Morning Show com a Jennifer Aniston. Então ela está participando de 2 programas diferentes que estão catapultando as atrizes para essa lista. E nesse ponto vale notar que muitas dessas atrizes estão ganhando muito dinheiro com serviços de streaming. E isso mostra que o mercado está mudando bastante. A gente vê que grande parte das atrizes não dependem mais dos canais tradicionais, não dependem mais do cinema, dependendo do Hulu, por exemplo. A Netflix, curiosamente, não tem nenhuma atriz que ganhou a maior parte do seu rendimento na Netflix. Talvez a gigante não esteja disposta a investir o que essas outras empresas estão investindo, essas principalmente o Hulu e a Apple. E na segunda posição ficou a atriz Sofia Vergara com 44 milhões de dólares. Para quem não conhece, a Sofia Vergara faz parte da série Modern Family, que é uma das minhas séries de comédia favoritas aí dos últimos anos. E ela continua ganhando uma enorme quantia por episódio, mas por que o resto do elenco também não entrou nessa lista então? Porque ela ganha muito dinheiro também com propagandas, também com merchandising, ela representa várias empresas e por isso mais da metade do rendimento dela é decorrente de contratos publicitários e não somente de Modern Family. Mas de qualquer jeito, todo o elenco de Modern Family está ganhando um dinheiro muito bom, todos eles estão na casa dos 15 milhões de dólares por temporada. E finalizando na primeira posição, com 56 milhões de dólares, ficou a atriz Scarlett Johansson, que também faz parte do universo Marvel. Como a gente viu, vários dos homens que ficaram na lista top 10 fazem parte do universo Marvel, como Robert Downey Jr., Chris Evans, Paul Rudd, Chris Hemsworth. Ela também entrou nessa lista e o que é mais curioso é que ela ainda não foi protagonista de nenhum filme. Ela já está ganhando um dinheiro por causa do filme da Viúva Negra, tanto que no ano passado ela tinha feito 40 milhões de dólares, ficando também na dianteira. É o segundo ano consecutivo que a Scarlett Johansson fica com a primeira posição, mas no ano passado ela ganhou 40, nesse ano ela ganhou 56, o que é facilmente explicado se a gente considerar que ela vai ter um filme solo. Então provavelmente ela já ganhou uma participação, ela já ganhou uma parte do dinheiro adiantado antes mesmo do filme chegar ao cinema, o que explicaria essa diferença de 16 milhões de dólares, porque o que tudo indica, ela vai ganhar cerca de 30 milhões de dólares para fazer o filme da Viúva Negra. E agora, comparando com o ano anterior, a gente viu poucos retornos, somente 3 atrizes estavam na lista do ano anterior, e isso é explicado facilmente porque eles juntaram a lista das atrizes da televisão com as atrizes de cinema. Então pode enganar um pouquinho essas informações, mas a gente não viu o retorno da Gal Gadot, por exemplo, da Jennifer Lawrence, da Angelina Jolie e várias outras. E no total as mulheres ganharam 314 milhões de dólares contra 588 milhões de dólares que os homens fizeram. Se a gente olhar o panorama geral, as mulheres estão ganhando muito mais dinheiro na televisão do que os homens, enquanto os homens estão ganhando muito mais dinheiro, principalmente em filmes de ação e no gênero de super-heróis. E eu acho que isso só vai mudar essa diferença quando filmes, por exemplo, como Red Sparrow, como a Atomic Blonde, quando esses filmes estrelados por mulheres começarem a fazer muito sucesso nas bilheterias. Obviamente, quando a Capitã Marvel renovar o contrato, né, quando a Brie Larson renovar o contrato, ela provavelmente vai chegar nesse mesmo patamar
que a Scarlett Johansson, e a Gal Gadot a mesma coisa se ela continuar como uma Mulher Maravilha, e assim por diante. Eu acho que somente com esses filmes fazendo muito sucesso no decorrer de anos que as mulheres vão chegar nesse mesmo patamar. Porque, como eu disse, nas televisões as mulheres já ganham muito mais dinheiro, enquanto no cinema os homens dominam, principalmente com filmes de ação. Mas, como eu disse, esse ano as mulheres fizeram 314 milhões, mas no ano passado elas tinham feito somente 186 milhões de dólares, enquanto os homens tinham feito 600 milhões de dólares. Mas eu devo esclarecer que esse número absurdo de 600 milhões de dólares é principalmente em decorrência do George Clooney ter ganho 200 milhões de dólares vendendo a participação da empresa de tequila dele. Então, galera, agora como sempre eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa lista das atrizes mais bem pagas de 2019. O que vocês acham principalmente da diferença entre os homens e as mulheres e entre as mulheres desse ano e as mulheres do ano passado. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.